Outro dia um aluno me enviou um vídeo de um indivíduo que pretensamente é da área da saúde, em que esse indivíduo ele pregava o não tratamento da hipercolesterolemia. Isso é algo tão absurdo do ponto de vista da ciência moderna, da medicina séria, né, que me indignou. E assim, essas pessoas, elas se valem de uma população facilmente influenciável e eles jogam com a desinformação, manipulam conceitos, apresentam conceitos equivocados e as pessoas muitas vezes caem na lorota desses picaretas. Então, para a gente combater a desinformação, a gente precisa colocar esclarecimentos de alguns conceitos. Tá? Então, assim, o que é o colesterol? O colesterol, estruturalmente, ele é um álcool e ele se comporta como uma gordura. Então, ele é insolúvel em água, ele precisa estar ligado a uma proteína para poder circular no nosso organismo. E aí nós temos aquelas diferentes ligações formando o LDL, o HDL, o IDL e o VLDL. Do ponto de vista assim, muito prático, e a grosso modo, clinicamente a gente tem o HDL, que faria aquele transporte reverso do colesterol, ou seja, quanto mais alto o HDL, mais saudável. E o LDL, que leva o colesterol para as células, ou seja, o LDL, quanto mais alto, pior para a saúde. Tá? E o colesterol, ele é essencial à vida, sim, porque ele está presente nas membranas celulares, ele está presente na formação de alguns hormônios, ele está presente na formação de vitamina, ele está presente nos sais biliares, e ele é tão importante para o corpo que o próprio corpo produz. A maior parte do nosso colesterol, ele advém de uma produção endógena, principalmente no fígado. Tá? Uma pequena parte vem da dieta. Tá? Isso estou falando em termos fisiológicos. Tá? E o próprio corpo entende que o excesso do colesterol não é saudável. Tanto que o corpo tem um mecanismo de biofeedback, ou retroalimentação. O que seria isso? Quando eu tenho muito colesterol circulante, o corpo ele diminui sua produção. Ele deveria sempre diminuir quando tem um excesso. Tá? Mas aí vocês vão me perguntar, poxa, mas se fosse assim, nunca teria colesterol alto. Pois bem, o problema, principalmente com a alimentação moderna, é que o elemento exógeno ele pode influenciar no aumento da produção endógena. Aí você vai me perguntar, então se eu comer muita gordura, eu posso ter um aumento do colesterol por causa do aumento da produção endógena? Não. É lógico, a gordura saturada ela deve ser evitada, ela entra numa pequena proporção da dieta. Tá? Ela é recomendada sim em indivíduos com hipercolesterolemia, que você diminua a ingesta de gorduras, principalmente as saturadas. Mas, muitas vezes, o determinante na dieta em relação ao aumento da produção de colesterol são carboidratos, e principalmente carboidratos com alto índice glicêmico. Mas por quê? O que carboidrato tem a ver com colesterol? O problema é que quando a gente consome uma alta carga de carboidratos que são absorvidos rápidos, eu tenho uma resposta de insulina. E a insulina, ela aumenta a atividade da beta-hidroxibetametilglutaril coenzima redutase, que é a enzima que vai fazer a redução de compostos para o colesterol endógeno. E aí desregulando todo aquele biofeedback. Principalmente aqueles indivíduos que têm um padrão de resistência à ação da insulina, que tem uma circunferência abdominal aumentada, esse indivíduo ele pode ter um aumento dessa produção endógena do colesterol. Tá? Então, o fator exógeno, embora ele seja menor do que o fator endógeno, ele pode interferir nesse fator maior, que é o fator endógeno. Tá? Mas então é só tirar esse erro alimentar que eu vou pegar e controlar o meu colesterol? Vai ajudar, com certeza,
mas isso não invalida, dependendo dos níveis que você tem do colesterol alto, de você ter que tomar um remédio, sim. Tá? Hoje em dia nós temos uma classe, né, farmacológica chamada estatinas. As estatinas, elas atuam inibindo ou antagonizando essa enzima, a beta-hidroximetilglutaril coenzima A redutase, né? Então, muitas vezes, mesmo sendo o fator exógeno que está atrapalhando esse fator endógeno, a gente tem que tomar remédios, sim. Existem outros remédios, outras classes farmacológicas. Tem uma que está crescendo bastante agora, que são os inibidores da proteína convertase subtilisina quipsina do tipo 9, mas aí já é algo mais complexo, né, que nós teríamos que falar somente para o público especializado, né? O objetivo aqui é só a gente pegar, trazer informação para combater essa desinformação, né? Então, né, o colesterol, né, em excesso, ele deve ser tratado. Aí você vai me perguntar, poxa, mas como é que eu vou saber quando está em excesso? Hoje em dia não existe uma tabela única. Hoje em dia, essa tabela ela é ajustada de acordo com o seu risco cardiovascular, que o seu médico vai calcular. Tá? Então, é importante você passar no seu médico, para o seu médico ver o seu perfil, calcular o seu risco cardiovascular e ajustar suas metas para alcançar os níveis ideais de colesterol. Tá? Mas a hipercolesterolemia ela é uma relação muito bem estudada em relação à doença cardiovascular. O excesso do colesterol LDL, ele, de acordo com o seu risco cardiovascular, né, e o indivíduo tendo, né, um processo inflamatório, endotelite, você vai ter a formação aumentada de placas de ateroma, podendo levar a fenômenos vasoclusivos como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Então, exige tratamento, sim. Quem vai decidir esse tratamento é você, em conjunto com o seu médico, tá? Mas não cai em lorota não de colesterol não deve ser tratado porque é essencial à vida. É essencial à vida, sim, mas ele tem que ser tratado em seu excesso de acordo com o seu risco cardiovascular. Ok? Bacana.